Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo alcance a você, sua família, familiares. Estamos mais uma vez aqui nas ondas da 97 FM também, para aqueles que nos acompanham através do canal no YouTube, A Voz que Clama, História e Profecia. Estamos trabalhando a série sobre as profecias do Apocalipse, hoje estudando o capítulo 2, entrando primeira série de as 7 igrejas, e hoje trabalhando da igreja de Éfeso até Tiatira, as 4 primeiras igrejas. Vamos ver as mensagens relevantes para o contexto da época, para o contexto histórico e também, quem sabe, para o contexto individual, pessoal, meu contexto, seu contexto para a igreja dos últimos dias ou na proximidade da volta de Jesus. Que a graça de Deus nos alcance e venhamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas individualmente e para a igreja no contexto também geral. Quero convidar você a fechar nossos olhos, abrir o nosso coração em reverência para com Deus e assim buscá-lo em oração neste momento. Eterno Deus, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a tua palavra, meditar nos teus ensinos e a oportunidade também de colocar em prática em nosso viver diário. Conceda-nos a iluminação do teu Santo Espírito, o poder e capacidade para tomar as decisões corretas e assim fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. São bênçãos que nós te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Poderíamos dar, quem sabe, um título à mensagem, mensagens esquecidas, ou quem sabe, mensagens que foram recebidas por um presidiário, né? Não no contexto atual dos nossos dias, mas o apóstolo João, que se identifica, nós vimos no último estudo, como nosso irmão, companheiro nas tribulações, nas angústias, achava-se na ilha de Pátimo, não curtindo férias, mas por causa da palavra de Deus. Vamos trabalhar com algumas perguntas e ao mesmo tempo procurar algumas respostas para as mensagens a ser aprendidas no tema de hoje. Inicialmente, a carta de Cristo a Éfeso, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 1. Aqui nós vemos como Cristo é descrito, e ali diz justamente aquele que anda no meio das 7 igrejas. Terminamos o estudo semana passada falando sobre isso, cumprindo a promessa de Jesus, que ele disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de entrarmos nos pontos ali das perguntas e respostas, eu gostaria de trazer um comentário do escritor Vilmar Gonzalez sobre Daniel e Apocalipse, deste livro. Ele diz sobre a importância da mensagem enviada às 7 igrejas. 3 aplicações. Inicialmente, as mensagens das cartas refletem a condição correspondente de cada uma das 7 igrejas às quais elas foram enviadas. Então, de fato, haviam, quem sabe bem mais, mas endereçadas nesse contexto, 7 igrejas na Ásia, que a mensagem de cada uma reflete a condição da igreja local do momento. Um segundo ponto, um estudo da história da era cristã demonstra que estas mensagens também refletiam o desdobramento da condição da igreja cristã através dos séculos. Elas se aplicam exatamente a 7 períodos sucessivos que cobrem toda a história da igreja até o presente. Então, olhando para o passado, voltando e compreendendo, desdobrar o contexto histórico da era cristã, conseguimos ver características em cada período da história correspondente também com a característica local de cada igreja na qual foi endereçada a mensagem. E um terceiro ponto, não menos importante, essas mensagens, embora tendo primariamente aplicação local e também no contexto da era cristã, secundariamente uma aplicação ao longo da era cristã também, complementando a igreja local, possuem individualmente
e no seu todo instruções de alto valor espiritual para a igreja remanescente hoje, para a igreja hoje, às vésperas da segunda vinda de Jesus. Então essa realidade deve motivar o estudante do livro do Apocalipse a aplicar em sua vida pessoal todas as valiosas lições que estas mensagens transmitem para cada um individualmente e no contexto também coletivo. Então, uma pequena aplicação, né, que eu trouxe aqui, e mostrando o contexto local, o contexto histórico, o contexto pessoal, familiar, meu e seu também. Temos alguns pontos importantes nessas cartas. Vamos começar por aquilo que, quem sabe, nós gostamos, né, de elogio, sermos elogiados, quem sabe, por nossos feitos, por características pessoais. E aqui vemos quais são os elogios feitos à igreja de Éfeso. Éfeso quer dizer cidade desejável, igreja desejável. Aqui nos diz: sei as tuas obras, os seus trabalhos, a paciência que não pode sofrer os maus. Sofrestes e não te cansastes, aborreces as obras dos nicolaítas. Então tem alguns pontos em destaque aqui: a paciência, as características bem próprias da igreja do primeiro século. Nós já falamos no significado desejável, período que abrange do ano 31 até aproximadamente o ano 100. Uma igreja bastante fiel, pura, pois seguia os ensinamentos bíblicos ensinado por Cristo e seguido pelos discípulos. E aqui ele fala um ponto importante sobre a doutrina dos nicolaítas, que é uma doutrina que não foi esquecida. Infelizmente, ela é largamente ensinada hoje, que o Evangelho de Cristo torna a lei de Deus, os 10 mandamentos, sem nenhum efeito. Pois como crentes estamos livres da necessidade de ser obedientes, né, aos mandamentos, à lei de Deus. Ou, quem sabe, pegam parte dele e o restante descartam. E aí tem um outro ponto que eu quero destacar, não só elogio, a reprovação. Apocalipse 2, verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, infelizmente, isso acontece em vários contextos, seja no contexto, quem sabe, de uma empresa, no trabalho, na escola, no casamento. Então, aquele primeiro amor vai se esfriando, e sendo que deveria ser o contrário, aumentando a cada dia. E o que vai fazer a diferença é a presença de Cristo, pois no casamento em Caná, onde Cristo opera o milagre, o vinho que serviu por último era melhor do que o primeiro. Ele até ficou admirado, o mestre Sala. Como pode? Geralmente serve-se o melhor e depois, quando a festa está animada, do meio para o fim, então serve ali o inferior. Mas naquele contexto, o melhor veio depois. Então, quando Cristo está presente no meu casamento, no seu contexto de trabalho ou em qualquer outra área, o melhor sempre vem depois. Avança ainda falamos sobre elogio, sobre a reprovação, o conselho que é dado a esta igreja. Verso 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Agora, o que faria Cristo caso a igreja não se arrependesse? Na última parte ele diz: brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar. Agora, qual a promessa? Verso 7, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa é a promessa que Cristo ele oferece a essa igreja. Como mencionei, foi um período de grandes conquistas para o Evangelho, onde todo mundo habitado da época ouviu a palavra de Deus. Você pode encontrar isso em Colossenses 1:23, onde o apóstolo Paulo ele afirma que todo o mundo habitado da época, a mensagem ela alcançou. Até mesmo no Império Romano, onde o apóstolo Paulo vai como prisioneiro, mas a palavra de Deus não estava presa. Diz com toda a liberdade, apesar de ele estar preso ali numa casa que ele mesmo aluga durante 2 anos, ele pôde pregar com toda a liberdade
a palavra de Deus. Imagine um prisioneiro pregando com toda a liberdade a palavra de Deus. Próxima igreja, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 8, fala sobre carta a Esmirna, ou cheiro suave, ou perfume. É um período que abrange do ano 100 até aproximadamente 313. Qual era a condição da igreja? É um período simbolizado por essa igreja marcado pelo martírio, a perseguição aos cristãos. Quase todos os imperadores durante esse período promoveram perseguições aos cristãos. Contudo, houve fiéis filhos de Deus que preferiram morrer a trair o seu Deus. Então, entre as perseguições, destaca-se uma que deveria durar 10 dias, ou, no contexto profético, 10 anos. Tereis tribulações de 10 dias, a palavra de Deus afirma, e essa ocorreu sobre Diocleciano nos anos 303 e 313. Algumas perguntas. Quando formulamos perguntas, ficam mais fáceis de encontrar as respostas. Então, como Jesus apresentou a igreja de Esmirna? Ele diz, ele é o primeiro, ele é o último, o que foi morto e tornou a viver. Quem sabe até mesmo para animá-la, fortificá-la, já que ela passaria por esse período de tremendas perseguições, martírio. Ele diz, olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, mas estou vivo, ressuscitei, estou aqui para ajudar, para te fortalecer. Quais são os elogios feitos a esta igreja? No versículo 9, ele diz, eu sei as suas tribulações, eu estou aqui, eu conheço as suas tribulações, a tua pobreza, mas você é rico. Da blasfêmia daqueles que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Qual foi o conselho de Cristo a esta igreja? Versículo 10 do capítulo 2. Nada temas do que hás de padecer. Ele afirma, ele não nos engana, mostra a verdade. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para serem tentados, tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Foi o que eu mencionei, várias perseguições, período do ano 100 até 313 aproximadamente, mas o período mais forte aqui dessas perseguições, ele diz do capítulo 2, versículos aqui 10, no ano 303 até o 313. Qual a promessa de Jesus? Verso 10, última parte, ser fiel até a morte, a parte final, dar-te-ei ou darei a você a coroa da vida eterna. A promessa feita à igreja naquele período. E como mencionei, a igreja local, a igreja do período, contexto histórico, e a igreja dos últimos dias, a mim e a você também, para sermos fiéis àquilo que o Senhor deseja para nós. O que não receberá o vencedor? Nós trabalhamos uma mensagem há pouco tempo falando o que o vencedor vai receber. Mas o que ele não vai receber nesse contexto? Capítulo 2, verso 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque a segunda morte ela será reservada àqueles que não forem vencedores. Até fiz um questionamento quando trabalhei o capítulo 1 do Apocalipse, onde fala do inferno, e destacando um ponto importante, apesar de não ser o tema daquele dia e nem o de hoje, ele fala aqui que o que vencer não vai receber o dano da segunda morte. Então, ao inverso, o que não vencer vai receber o dano da segunda morte. Então, não vai haver vida eterna no paraíso ou no céu, apesar de que o céu, nós acreditamos pela palavra de Deus, será um período de 1000 anos, onde os salvos estará ali, mas que voltará para a terra, onde será a morada dos salvos para a eternidade, durante toda a eternidade aqui na terra. Não simplesmente 1000 anos, mas para a eternidade. Os salvos viverão. A promessa de Deus é os salvos, os justos, os mansos herdarão a terra. É a promessa de Deus para nós. Então é vida eterna e morte eterna. O dano da segunda morte. Não vida eterna no céu ou na terra, para os salvos, e vida eterna no inferno, um local à parte, queimando para a eternidade. Então, é importante destacar
esse ponto aqui, pois a mensagem nos fala sobre isso. Terceira mensagem, a igreja de Pérgamo, a altura ou elevação, período que vai de 313 a 538. Qual era a condição da igreja? Era considerado no primeiro século a capital da cidade da Ásia Menor, essa cidade onde estava essa igreja. Era um grande centro de cultos pagãos. Posteriormente, no período por ela representado, Roma tornou-se o centro ali, fazendo um contexto de transição, já falei em outros momentos, né? Roma chamada pagã, ou Roma no contexto império, e depois Roma dividida, onde passa a ser, ou ter prevalecer a igreja chamada cristã, muda a roupagem, mas segue o mesmo contexto de perseguição, período da Idade Média. Então aqui já vai a 313 até 538, onde começa o maior período da igreja, o período também de perseguição. Agora, qual é a mensagem de introdução a Pérgamo? Capítulo 2, 12 a 13. O que tem a espada de dois gumes, ele diz: eu sei as tuas obras, onde habitas, onde está o trono de Satanás. Que elogio é feito a Pérgamo? Verso 13. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo passando por martírio, por perseguições, por problemas, não negou a fé. Agora, quais foram as reprovações? Versos 14 a 15. Umas poucas coisas tenho contra ti. Tens os que seguem a doutrina de Balaão, que é a cobiça e prostituição, e doutrina dos nicolaítas, aquela mesma doutrina que eu falei, que é descartar a lei de Deus, os 10 mandamentos de Balaão, deixar-se levado pela cobiça, pela prostituição, no contexto de mudanças doutrinárias. Isso ocorreu muito, estava, ou melhor, consolidando, já havia feito algumas mudanças, mas estava consolidando nesse período, se estabelecendo, fincando raízes. Quem sabe, pelas benéficas que o Estado oferecia, alguns começavam a trocar, quem sabe, passando a receber os benefícios, mas pagando um alto preço, abandonando as doutrinas que foi dado desde o primeiro século por Cristo e estabelecida pelos discípulos, ou confirmada pelos discípulos. Uma outra mensagem agora. Qual foi o conselho? Verso 16, arrepende-te. E a promessa, ele diz que aquele que vencer, verso 17, capítulo 2, daria a comer do maná escondido, uma pedra branca, significando liberdade, libertação, e um novo nome, o qual terá aquele que for vencedor. Agora, que mensagem confortadora a Bíblia nos dá? Romanos 8, 17 a 31. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ele mostra a certeza do amor de Deus, porque diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, não nos dará com ele também todas as coisas? Vamos entrar então no último período do capítulo 2, mensagem esquecida parte 1, mensagem esquecida parte 2, quando estivermos trabalhando na próxima semana o capítulo 3. Mensagem agora a Tiatira, que vai dos versos 18 até o versículo 29. O significado, contrição, abrange do ano 538 a 1517. Condição, a igreja, durante o período representado por Tiatira, ela, apesar de não ser numerosa, foi muito fiel. No entanto, na cristandade em geral, onde o zelo da igreja primitiva estava se extinguindo, acrescentou-se aos males a existência o de tolerar Jezabel, que a si mesmo se diz profetiza, além de ensinar, seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Foi o que eu mencionei, as doutrinas que começam a se estabelecer em 321, 380 e poucos, ela vai estabelecendo doutrinas, como mencionei, a mudança do sábado para o domingo, a trindade fincando raiz e tantas outras
doutrinas, a doutrina, quem sabe, de um inferno a queimar para a eternidade. A Bíblia não apresenta isso, como eu mencionei, não apresenta vida eterna no paraíso e vida eterna no inferno, não, vida eterna para os salvos e morte eterna, onde na destruição final será a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, não vida eterna no inferno. Então é importante entender e destacar, como mencionei, não é o tema do momento, mas como fala sobre o assunto, então trazemos alguns lampejos sobre isso. Vamos ver então o que é apresentado, como Jesus se apresenta a Tiatira, capítulo 2, verso 18. O que tens os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, Cristo apresentando sua divindade, sua glória, seu poder. Qual é o elogio? Capítulo 2, verso 19. Eu conheço o teu amor, serviço, fé, paciência, e é que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Como eu mencionei, não era um grande número, mas era fiel. O remanescente que sobrou era um remanescente fiel, dedicado à palavra de Deus. Não se deixou vender pelo brilho das luzes, as benéfices, quem sabe de receber de volta as suas terras, suas posses. Quando Constantino, ele passa a ser cristão, vamos dizer assim, né, entre aspas, ele começa a devolver para a igreja ali prestígio, as terras, os recursos, deixa de perseguir a igreja, mas começa a fazer essa transição de doutrinas que anteriormente era praticada pelos chamados, vamos dizer assim, pagãos, que não aceitavam a doutrina bíblica, e em troca desses benefícios ele começa a fazer essa mudança, essa transição dessas doutrinas. O dia dedicado ao Deus Sol naquele contexto passa a ser aceito agora pela cristandade em homenagem à ressurreição de Jesus, sendo que a Bíblia não apresenta isso. Avançando aqui ainda, qual foi o elogio? Ou melhor, qual foi a mensagem de reprovação? Falamos sobre o elogio, que as últimas obras eram mais do que as primeiras, mas qual foi a mensagem de reprovação? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Agora, uma igreja estabelecida nesse contexto que começa a ditar as regras, as normas a serem seguidas e persegue todos aqueles que são contrários. Daniel 7,25 fala sobre isso, que cuidaria em mudar os tempos e a lei, e persegue. E João se admira porque a igreja agora passa a perseguir. A igreja que anteriormente era perseguida, ela passa a perseguir todos aqueles que eram contrários àquilo que ela estabelece como verdade. E aquele pouco remanescente que não se adere a isso, passa a ter perseguições, a viver, quem sabe, as cavernas, aos lugares distantes, sem ter essa liberdade de expressão. Como o Senhor demonstra misericórdia a esta igreja? Capítulo 2, verso 21. Dei tempo para se arrepender de sua prostituição. O que Jesus afirma para a igreja? Capítulo 2, 23. Ferirei de morte os teus filhos. As igrejas saberão que eu sondo os rins e o coração. Darei a cada um segundo as suas obras. Então é uma questão de retribuição, causa e efeito. Você planta e você colhe. Isso está no contexto geral, em todo o dia a dia, em todas as escolhas que fizermos. Nós temos direito de plantar a semente que quisermos, mas a colheita será daquilo que plantarmos. Então isso foi a condição da igreja para esse período. Um outro ponto, que conselho Cristo dá à igreja? Capítulo 2, verso 25. O que tendes, retendes até que eu venha. Então, você que procura ser fiel à palavra, mantém isso, retém, mesmo, quem sabe, ao preço, o sacrifício, as dificuldades, como mencionei, sacrifício de contrição, um grande período, um longo período de perseguição, período da Idade Média, onde o remanescente que procura ser fiel à palavra, eles tiveram que viver, quem sabe, às escondidas, não podendo exercer a sua liberdade devido às perseguições que havia naquele período. Agora, a mensagem, que promessa que fez Cristo à sua igreja? Versos 26 e 27. Darei poder sobre as nações, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, é um período, como mencionei, longo, mais longo,
E eu quero trazer um comentário que diz o seguinte: o período de Tiatira foi o maior, nós mencionamos, e pode até estender-se, quem sabe, até 1798, onde termina justamente aquele período da Idade Média, a supremacia, épocas em que a igreja foi perseguida e grandes trevas morais e espirituais dominaram o mundo. Nesse período, muitas doutrinas puras foram substituídas por ritos pagãos e a Bíblia foi tirada da mão do povo em geral. Mas, como diz a própria carta, a obra final são maiores do que a primeira. Foi então que surgiram grandes reformadores como Lutero, Quínicos, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, John Hus e outros que levaram o povo de volta à Bíblia e pregaram a mensagem de Deus como deveria. O povo então saiu das trevas que viviam, pois Cristo prometeu a estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Mas infelizmente, muitos daqueles filhos dos reformadores não seguiram, até falei uma mensagem sobre isso, não seguiram com essas reformas. Não vou seguir porque o meu líder não foi além. Mas tem uma mensagem. Vamos falar depois, na próxima mensagem, próxima semana. Mensagens esquecidas, parte 2. A igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esperamos que a graça de Deus alcance a você, família e familiares, que possamos seguir avante nas reformas e preparando-nos para a breve volta de Jesus. Eterno Deus, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela mensagem que nos trouxeste nesse dia, essas mensagens esquecidas, que possamos ser revitalizados pela mensagem, pela obra do Espírito do Santo do Senhor em nossas vidas, para vivermos e glorificarmos o nome do Senhor. Abençoe a cada ouvinte, cada um que vai estar também acompanhando a mensagem no YouTube. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.